todas as pessoas que estão aqui conosco. Sejam bem-vindas. Eu sou a Ana Fontes, empreendedora social e fundadora da Rede Mulher Empreendedora. E esse é mais um episódio do videocast Substantivo Feminino, uma iniciativa do YouTube Brasil em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, a Internet Lab, Gênero e Número e Casé Fala. Hoje nos deslocamos para Brasília para conversar com convidadas especialíssimas sobre a desinformação e sua relação com a violência política de gênero. Estão conosco aqui a Aline Osório, secretária-geral do Supremo Tribunal Federal e professora de Direito Constitucional e Eleitoral. Aline, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. É uma felicidade, uma honra estar aqui, cercada de tantas mulheres maravilhosas e com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom. Nós estamos aqui também com a não menos maravilhosa Basília Rodrigues, analista de política e âncora da CNN Brasil. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Vou aqui dizer que eu estou muito feliz por estar com vocês e teremos oportunidade de levar reflexão, boas ideias e, claro, bom humor para quem estiver conectado com o seu podcast. Obrigada, Ana. Maravilhoso. E também, para completar esse nosso time maravilhoso, a querida Mary Del Priore, que é historiadora, escritora, professora e membro da Academia Paulista de Letras. Muito bem-vinda. Ana, feliz de estar aqui, eu sigo a sua carreira com admiração profunda, estou encantada, acho que vai ser uma tarde deliciosa aqui com a Aline e com a Basília. O duro vai ser a gente fazer isso no tempo que a gente precisa, né, mulheres? Assim, muito obrigado por estarem aqui conosco. Vamos começar o nosso papo? Na política, parece ser e parece sempre ter sido um universo reservado aos homens. E a desinformação parece se aproveitar desse cenário. Mary, como a desinformação contra mulheres é usada como ferramenta para manter esse privilégio masculino? Esse fenômeno é algo recente ou você acha que sempre existiu? Absolutamente recente, embora a gente tenha algumas indicações de que houve reações à medida em que as mulheres resolveram sair de casa e participar da política. Apenas para lembrar aqui aos nossos ouvintes que as mulheres brasileiras sempre estiveram muito envolvidas com política, desde a independência do Brasil, com mulheres escrevendo cartas para manter o imperador no Brasil, participação depois em toda a luta abolicionista, a fundação do Partido Republicano. Estou pensando aqui na Leolinda Daltro, que foi uma mulher absolutamente fantástica. Quando começaram as grandes campanhas para o voto, o sufrágio universal, aí, nesse momento, a despeito da liderança fantástica da Berta Lutz, que era inclusive uma mulher, enfim, de sociedade, viajada, tinha uma circulação muito grande entre os políticos, o que facilitou muito o trabalho dela, mas a partir dos anos 30, a emergência da sufragete, aquela mulher moderna, usando saias mais curtas, botinhas à mostras, tendo cortado o cabelo, que era o símbolo máximo da feminilidade, então caem as melenas, usando o paletó. Isso permitiu à imprensa, e a imprensa, viu, Basília, tem um papel importante nisso, passa a caricaturizar as mulheres e passa também a chamá-las de mulheres-homens, porque querem voto. Gilberto Freire, em Ordem e Progresso, escreveu um livro fantástico, onde a gente ouve a voz dos homens nessa época, dizendo, mas por que elas querem votar? Elas não conseguem nem pensar, não raciocinam, então para que ter voto na mão? Mas se você vai também para o outro lado da história, você vai para a mãe da Zélia Gattai, por exemplo, que era casada com um anarquista, quando entrevistada ela fez questão de dizer que ela votaria em quem o marido mandasse. Então, não adiantava nem ser casada com anarquista, porque ia fazer exatamente o que as outras mulheres estavam fazendo. E depois nós vamos ver o aparecimento de uma certa antipatia pela presença feminina na Constituinte de 88, onde operou-se um milagre nesse país, que poderia se operar novamente, que foi a junção de mulheres dos partidos mais diferenciados, do Partido Comunista até a Arena, apoiando uma série de medidas que mudaram a história da mulher brasileira, mas eu diria que foi a última espetadela, assim, antes desse horror que nós vemos hoje.
Não, eu acho tão bacana você falar, eu acho que todo mundo deveria estudar história a vida inteira, né? Não deveria ser só no ensino fundamental, porque a gente perde essas referências históricas e a gente acaba repetindo os mesmos erros, porque a gente não olha para os erros do passado ou para as questões como elas aconteceram de verdade. Então, acho essa sua perspectiva incrível. O Programa de Combate à Desinformação foi criado pelo STF em 2021 e, segundo informações fornecidas pelo órgão, visa combater práticas que afetam a confiança das pessoas no Supremo, distorcem ou alteram o significado das decisões e colocam em risco direitos fundamentais e a estabilidade democrática. Aline, você pode nos contar mais sobre o programa, a importância e como as suas iniciativas se refletem em mulheres que fazem parte ou desejam fazer parte do cenário político? Desde 2018, 2019, instituições como o Tribunal Superior Eleitoral e depois o Supremo Tribunal Federal passaram a criar programas de combate à desinformação. Esse é um fenômeno que foi potencializado com as redes e que em 2018 pegou de surpresa instituições democráticas porque elas foram, digamos, o grande alvo dessas campanhas. E esses programas de combate à desinformação, eles têm uma principal vertente, que é uma vertente de combater a desinformação com informação. E se compreendeu, ficou muito claro que a única forma de enfrentar esse fenômeno é criando grandes redes. Então, não é o TSE, o Supremo, que combate a desinformação, mas sim eles funcionam como hubs de parcerias com a sociedade civil, com os jornalistas, com as plataformas, para que cada um, no seu âmbito de expertise, entenda o fenômeno e adote medidas para educação midiática, para combate, eventualmente para repressão. O que é importante, o que a gente entendeu desse fenômeno da desinformação a partir desses programas? Que a desinformação em si, ela parte de uma estrutura organizacional que é muito bem financiada, que é muito bem organizada, que tem, enfim, recursos quase que ilimitados e que tem alvos comuns. Esses alvos comuns são as instituições, a ciência, a saúde e também os direitos e os direitos em especial das mulheres. Então, mais recentemente, se começou a refletir como que nós podemos falar ou pensar num novo conceito, que é o conceito de desinformação de gênero, desinformação baseada em gênero ou desinformação generificada, que é essa desinformação que tem como alvo ou efeito causar danos individuais ou coletivos às mulheres, aos seus direitos, às pautas. Então, não falamos apenas de danos individuais, as mulheres que são atacadas quando elas vão para a política, quando elas assumem uma posição de liderança, mas também as próprias pautas. Então, pautas de igualdade de gênero, pautas de direitos das mulheres de maneira geral. Então, acho que o principal produto desses programas de combate à desinformação é compreender o fenômeno e ter instrumentos para, numa ação coletiva de vários parceiros, combater a desinformação, inclusive de gênero. Acho incrível que você colocar que a gente não combate a desinformação sozinho, não dá para fazer isso, né? A gente tem que se juntar num hub ou numa organização coletiva para poder conseguir mudar o jogo. E outro ponto também que eu acho importantíssimo é você dizer que a gente precisa decodificar, né? Quando você fala em a desinformação com foco em gênero, é decodificar isso para conseguir combater. Acho fundamental. Basília, pensando que uma das intenções da desinformação é enfraquecer os fundamentos democráticos, como você vê o papel do jornalismo na contribuição para uma sociedade consciente e cidadã? E, na sua perspectiva, a imprensa tem cumprido de forma geral o seu papel? Meu Deus! Essa pergunta aí de 1 milhão, né? Pergunta de 1 milhão. Olha, só mesmo mentindo para convencer alguém que a mulher é um ser de segunda categoria, definitivamente. Isso em todas as áreas, na política, no jornalismo, no direito, em ambientes de exposição pública, ambientes considerados de poder, de voz. Quando você fala das mulheres lá atrás que já se engajavam, né, neste assunto e assustavam ali, havia já uma resistência, porque são mulheres que
cultuavam a voz, né? Serem ouvidas, influenciar, né? Impactar nas decisões que como é até hoje, muitas vezes tomadas por homens. Quando eu penso no jornalismo, eu acho que é importante a gente partir do pressuposto que tanto instituições quanto pessoas devem ajudar a sociedade e não atrapalhar. Ai, que e maravilha. o tema desinformação é algo que faz mal para todo mundo, independentemente do viés político, de orientação sexual, de origem, questão social também. Independentemente de onde você venha, para onde você quer ir, a desinformação atrapalha a vida das pessoas. O jornalismo é o principal inimigo das fake news, da onda de desinformação que se processa por aí e precisa estar à altura desse desafio. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem visto, e aí eu costumo classificar, tem vários teóricos que falam isso também, historiadores, um processo de idiotização na internet. Então, ser idiota dá dinheiro, ser idiota engaja na internet. Então, é melhor ser idiota do que ser sério para você ganhar com isso, passar a ser conhecido e carregar uma manada de idiotas também. Então, o jornalismo não pode agir pelo senso comum, em nome do entretenimento, em nome de mais audiência, reafirmando estereótipos, cometendo pequenos preconceitos, né? Aquelas escorregadas. Claro que ninguém é perfeito, quanto mais o jornalista que parte ali é uma profissão que tem como base as ciências humanas. Então, a gente está falando de pessoas que não são infalíveis. Todos os dias a gente erra mesmo. Só que no que diz respeito a valores, ainda mais esses civilizatórios, acho que a gente precisa nos ver diante desse desafio de, peraí, qual é a antítese do mentiroso? Hoje, que o mentiroso ganhou essa sistemática toda, né, com monetização, com espaço, com poder, a antítese desse mentiroso hoje na sociedade é um jornalista. Vejo assim, será que estou dando muita importância à profissão? Pelo contrário, é a valorização da profissão, do que a gente pode e deveria fazer todos os dias. Precisa estar à altura deste desafio. Então, não dá para a gente levar informação, seja na TV, no rádio, na internet, mimetizando essa forma idiota com a qual os propagadores de internet, propagadores de mentiras já fazem. Eles são assim, nós somos diferentes. Então, acho que na hora que o jornalista se coloca, então, como um opositor, um inimigo, a antítese, eu não tenho por que bater boca com você, me colocar num ringue de discussão, porque nada do que eu falar vai mudar a sua forma de pensar. Então, eu tenho que agir no impacto, nos efeitos daquela mentira que você está propagando. Fazendo o quê? O bom jornalismo. É isso. Eu acho, assim, muito importante você colocar o jornalismo, que é um dos pilares da democracia, nesse lugar de destaque, porque, de fato, se nós não tivermos jornalistas ou jornalismo atuando de uma forma muito estruturada, como você colocou, sem preconceitos e sendo mais profundo, a gente, de fato, não vai sair dessa confusão que a gente está hoje. E gosto também do fato de você falar que o jornalismo é uma coisa, entretenimento é outra coisa, e essa linha, muitas vezes, ela acaba sendo ultrapassada pelas questões dos cliques, né? Porque as pessoas querem cada vez mais visualizações, cada vez mais ter mais audiência, e não vale tudo pela audiência. Jornalismo é informação, então acho extremamente importante. Para continuar essa conversa, temos aqui a contribuição da Fernanda Martins, diretora do Internet Lab, um centro independente de pesquisa interdisciplinar que promove o debate acadêmico e a produção de conhecimento nas áreas de direito e tecnologia. O conceito de desinformação de gênero refere-se à combinação de narrativas radicais contrárias à equidade de gênero com o fenômeno da desinformação, que ocorre tanto online quanto offline. Muitas vezes, quando direcionadas a mulheres e grupos historicamente marginalizados, a propagação de informações falsas ou manipuladas
tem como objetivo fortalecer narrativas que se opõem às pautas feministas e de gênero, além de criar obstáculos para o pleno exercício de direitos fundamentais, como a participação política, o acesso a direitos sexuais e reprodutivos e a assistência social e jurídica. A desinformação de gênero afeta mulheres independentemente do espectro político em que elas estejam, sendo uma importante ferramenta da violência política. Candidatas de direita, centro ou de esquerda estão vulneráveis à disseminação de informações inverídicas sobre suas vidas, pessoais e políticas, e também suscetíveis à divulgação de imagens e vídeos manipulados, com teor misógino e discriminatório. Considerando o uso da desinformação de gênero como uma ferramenta de violência contra candidatas, parlamentares e mulheres politicamente engajadas, foi aprovada em 2021 a Lei de Violência Política de Gênero, que, entre outras iniciativas, criminaliza a divulgação de informação sabidamente inverídica contra candidatas, com previsão de aumento de pena caso o conteúdo desinformativo envolva menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou à sua cor, raça e etnia. Assim, candidatas e parlamentares vítimas de violência política de gênero e de disseminação de informações inverídicas estão amparadas pela legislação penal e legislação eleitoral. As vítimas podem fazer denúncia em delegacias comuns, Delegacia da Mulher ou diretamente ao Ministério Público, que poderão acolher e encaminhar o caso para os órgãos competentes. Na Cartilha para o Enfrentamento da Violência Política de Gênero e Raça, elaborada pelo Internet Lab e Redes Cordiais, com apoio do YouTube, é possível encontrar uma série de estratégias para proteção, mitigação e denúncia de violência política de gênero e desinformação de gênero. Obrigada pela sua contribuição, Fernanda. É muito importante que as candidatas vítimas de desinformação por violência política de gênero denunciem e que as plataformas como a nossa ampliem o acesso geral a esse tema. Pensando nisso, em breve teremos um episódio tendo a Lei de Violência Política de Gênero como tema central, então não perde, já guarda aí. Além da cartilha mencionada, vocês conhecem outras iniciativas que reforcem o fluxo de informações de qualidade sobre o enfrentamento a essa problemática? Podem mencionar algum projeto, se a Mari quiser começar? Olha, eu gostaria de fazer duas sugestões. Quer dizer, primeiro, eu acho que os protagonistas aí do nosso cenário social e político deveriam ter mais cuidado em não levar a sua vida privada para o público, porque eu acho que isso fragiliza enormemente a possibilidade de alguém de má índole se aproveitar, né? Da munição, né? Daquela cena familiar, íntima, enfim, espontânea, e transformar isso em algo de tremendo. Outra sugestão, eu acho que o movimento feminista, que nunca foi unitário, nunca foi um bloco, e hoje é uma constelação com enormes peculiaridades, que ele se unisse, sobretudo num ano de eleição, em torno de uma agenda comum, e que essa agenda comum contemplasse os interesses das mulheres que querem se eleger. Então, duas sugestões. Não, acho perfeitas as suas sugestões, porque, de fato, se a gente se unir em torno do tema, a gente consegue mudar uma parte do jogo. Tem alguma indicação, Aline? Desde 2020, 2021, o TSE e o Ministério Público Federal fizeram uma parceria, um protocolo para orientação a todas as candidatas sobre como denunciar os casos de violência política de gênero. Há um canal exclusivo para essas denúncias no Ministério Público, no site do Ministério Público, que criou também um grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que se tornou agora em 2023 permanente, para permitir estudos e o encaminhamento de representações de casos de violência política. Se eu não me engano, hoje o Ministério Público Federal analisa mais de 120 casos de violência política, para que se tenha ideia da dimensão do fenômeno, e isso considerando a subnotificação, e pelo menos umas 4 representações foram feitas a partir desse grupo de trabalho. E eu tenho visto que, de maneira geral, várias instituições, como a Câmara dos Deputados, o Senado, o próprio TSE, têm se estruturado para elaborarem cartilhas, campanhas que explicam o que é o fenômeno e que falam para as mulheres, sobretudo as mulheres candidatas, como denunciar, como se proteger e como atuar diante de um caso.
Acho que o que precisamos ter claro é o conceito de violência política, como isso se relaciona com a desinformação, porque pelo menos há pesquisas que dizem que pelo menos quase 70% dos casos de violência política de gênero, eles vêm acompanhados de desinformação. Então, às vezes, as mulheres nem trazem questões da vida pessoal para a vida pública, mas isso é colocado no debate a partir de fake news e agora com inteligência artificial, inclusive com deepfakes. Não, acho fundamental. A gente tem que educar, porque senão a gente não sabe nem quais os caminhos que a gente tem que seguir, né, Basília? Eu vejo que não existem iniciativas perfeitas, ainda mesmo porque essa onda de desinformação, então seria assim, os vilões, eles conseguem criar novas formas de atacar ou melhorar as velhas formas de ataque de uma maneira muito rápida, que as instituições oficiais e as empresas privadas e a sociedade civil não tem estrutura, tempo, mecanismos de se organizar a tempo. Então, eu vi nas eleições de 2018 muita coisa rasteira passando, em que a justiça só conseguiu tratar em debates lá nas eleições de 2022. Então, olha só, é aquele tempo da mentira e o tempo da política, né? O tempo da mentira, infelizmente, é muito mais rápido. E mentira a gente conhece desde os tempos bíblicos, né? Desde Gênesis, enfim. Sabemos que mentira parece que é só uma brincadeirinha, uma coisa ali, mas é capaz de mudar o rumo de toda uma história. Então, a partir desse pressuposto que não existem iniciativas perfeitas, e ouvindo as respostas de vocês, Ana, Mary e Aline, eu pensei em não exemplos do que não fazer, e pensei em sugestões do que fazer. Então, do que não fazer. Eu, recentemente, participei de palestras em tribunais para falar sobre a violência política, sobre empoderamento feminino, e simplesmente, Mari, as magistradas não apareceram nesse debate. Então, você tinha ali jornalistas, funcionárias dos tribunais, mas as poucas magistradas, porque sabemos que a participação feminina no judiciário é ínfima, elas não estavam presentes. E não era um período de recesso judiciário, não era um horário de sessão, era possível. Até numa ocasião, o presidente, que era homem do tribunal, esteve presente, mas as mulheres que poderiam estar lá, nem para a gente ouvir o relato delas, ou ver a presença delas, não estiveram lá. E até foi dito pelos organizadores do evento, porque há uma resistência por parte delas em tratar essa pauta lá dentro. Claro que a gente não sabe de ordem pessoal quais resistências essas, né? Será que elas se sentem discriminadas dentro do próprio tribunal, o que pode ser uma realidade, e viram aquilo ali como uma hipocrisia, né? Falar disso? Apesar disso, eu acho que eu não deixaria a oportunidade de estar presente, feito um ponto de resistência mesmo. Mas eu acho que revela bem as duas faces da sociedade hoje, quem é que está antenado com essas questões e quem não está. Mas esse seu depoimento é absolutamente impressionante. É fundamental. Porque assim, se você não tem o conhecimento, como é que elas podem fazer a avaliação, né? Não só elas, mas eu acho que todos deveriam ter acesso. Se os espaços de poder, como a justiça, são majoritariamente masculinos e as mulheres são menos representadas em todos esses espaços de poder, na hora que nós precisamos ter acesso a essas informações, a gente precisa estar lá. Então, eu super concordo. Que é uma grande arma, né? Uma grande ferramenta contra isso aí que a gente está falando aqui, que é desinformação, fake news. Você tem que estar no debate, não como vítima, né? Não só como vítima, mas também como quem está conseguindo ou tentando enfrentar. Uma outra não sugestão, um outro não exemplo, é que eu acho também que existe assim, um certo estelionato dessas pautas sociais. Então, colocar mulher na política, muitas vezes, vira um artigo para grupos de coaches, grupos até de advogados, de pessoas que vão treinar você e colocá-la na política. E aí vende a ideia de vou lhe ensinar a ter uma comunicação assertiva, a ser uma líder, a mexer nas redes sociais. Então, você faz da dor um produto, um negócio.
E não necessariamente aquela pessoa vai conseguir ser eleita, que seria o objetivo máximo, ou conseguir transitar em meio a esse já comprometido e contaminado ambiente da política, né? Talvez não seja eleita, de fato, né? Nem todo mundo que concorre ganha. Mulher, então, é mais difícil ainda, mas ela poderia ter mais fluidez nessa valsa da política. E eu vejo que existem pessoas, entre homens e mulheres, né? Cientes dessa diversidade, dessa vulnerabilidade, que usam isso como um negócio. Vamos aqui usar esse discurso para vender para vocês o produto de como se tornar uma mulher empoderada. Agora, em 5 fascículos, sabe? Eu falo que não existe raio empoderador. Eu falo, assim, não tem uma varinha mágica que você sai empoderando as pessoas. Eu acho que elas mesmo têm que buscar os seus caminhos. E é muito curioso o quanto todo mundo quer ensinar tudo para as mulheres, mas o homem não precisa aprender nada, né? Mulher já nasce sabendo tudo. Mas vocês não acham que o problema é mais profundo do que isso, de colocar um pouco a responsabilidade nas mulheres que ou não aparecem, ou se deixam cair pelo conto de vou fazer você candidata, eleita? Porque eu vejo que, na verdade, as mulheres não estão se colocando ou se colocam e têm poucas chances porque tem toda uma estrutura que faz com que elas não tenham oportunidades. Quando a gente fala de violência política contra a mulher, é muito mais do que a violência física, é muito mais do que a desinformação. Você tem, por exemplo, os partidos que não vão destinar recursos ainda tendo cota, o que depois vão anistiar. Você tem os mecanismos de poder lá dentro que impedem a mulher de participar. E toda vez que uma mulher sai da política, então vamos pensar a Manuela Dávila, que foi atacada por desinformação e resolveu que aquilo não era para ela. Várias mulheres têm a leitura de que eu não quero ser atacada, eu não quero sofrer, a política não é para mim, eu não vou entrar. Então, eu fico pensando assim, nos danos individuais e coletivos que a desinformação e a violência causam. E tem um exemplo que é muito importante, que não é político propriamente dito, mas é político, que é o caso da Maria da Penha. Né? A Lei Maria da Penha é a lei que tem sido um grande instrumento de proteção das mulheres contra a violência física e doméstica. E a Maria da Penha tem, nos últimos anos, enfrentado uma campanha de desinformação poderosíssima, que vai dizer que, na verdade, ela foi vítima de um assalto. Então, e qual o objetivo disso? Não é só atacar a história, né? Individualmente a Maria da Penha, dizendo que aquela lei foi uma fraude, mas é enfraquecer os direitos e a proteção das mulheres e o imaginário de maneiras coletivo, né? O que as pessoas entendem por agressão contra as mulheres e quais medidas que o Estado tomou para emparedar isso. Eu acho que há um sistema muito mais potente que tenta afastar as mulheres da política ou de posições de poder, de posições de prestígio, e que não é propriamente o fato de uma magistrada não aparecer para discutir isso, ela só demonstra o quanto que essas mulheres estão sendo afastadas daquele ambiente, no ambiente da justiça também, para subir, para ter promoção de mulheres a desembargadoras, é uma dificuldade, há uma resistência enorme à política de ação afirmativa que foi implantada. Então, eu acho que tudo isso é um pouco nos diz a seriedade, a gravidade do fenômeno. Quando a gente está falando tudo. Tem várias camadas, como a gente sempre fala, todas as ações todas as questões têm várias camadas, e quando a gente fala de questões estruturais, que é o que a gente está falando aqui, o machismo estrutural, Aline, como você está mencionando, ele tem vários aspectos, né? A gente não ocupar espaços de poder, esse é um dos aspectos. Se a gente não está lá para decidir, o que vão decidir? É o que as outras pessoas, no caso, majoritariamente homens brancos, de classe média, de idade mediana, que ocupam os espaços de poder. Então, a gente precisa mudar esse jogo. Para mudar esse jogo, a gente precisa ocupar esses espaços. Mas queria aproveitar que você está falando, Aline, existe um disparo de desinformação em massa, isso é um dado muito importante em anos eleitorais. As estruturas de desinformação se valem, né, dessa prática. Você citou o caso da Manuela Dávila, de vários crimes e uma série de violações à legislação eleitoral. Como a Justiça Eleitoral tem atuado no combate a essa desinformação e como isso se reflete no combate à violência política de gênero? Porque é exatamente o ponto que você está tocando, né? Essas redes organizadas de desinformação, elas são amplas
o que se tem percebido no combate à desinformação, que o primeiro passo é você compreender como essas estruturas funcionam, ir atrás do dinheiro e, no âmbito da informação propriamente dita, montar estruturas, como eu disse, um hub de entidades, de jornalistas, de parcerias com redes sociais, para que a informação verdadeira também possa ser disseminada de maneira ampla. Agora, mais recentemente, eu tenho visto um pouco um espaço de desarticulação do combate à desinformação. Nós temos riscos novos, como a inteligência artificial, que vão tornar mais difícil o combate a conteúdos desinformativos, e a minha impressão é que a investigação dessas redes coordenadas de disseminação de desinformação não está tão em alta, que nós ainda não chegamos aos financiadores, a essas redes. Então, acho que ainda falta muito. E, especificamente em relação à violência política de gênero, à desinformação de gênero, nós estamos tão na superfície que ainda nós não sabemos nem o conceito e como esses fenômenos são interligados. Porque, muitas vezes, a desinformação ela não se vale de violência. Então, ela vai tratar de algum tema que não vai, por exemplo, permitir um processo criminal, mas que ela é o passo anterior da violência. Então, a desinformação gera violência física contra a mulher. Então, eu acho que estamos ainda, por incrível que pareça, depois de vários anos no combate à desinformação, voltando a engatinhar sobre o que fazer nesse momento, no momento em que a IA torna ainda mais perigosa a disseminação de desinformação, sobretudo em dias anteriores às eleições, quando não dá tempo de desmentir ou de trazer informações verdadeiras. Não, e essa visão que a gente está bem na superfície, eu fico espantada quando várias pessoas dizem que a gente já conseguiu entender a dinâmica. Eu acho que, como você também, eu acho que a gente não entendeu a dinâmica. A gente tem muitas questões ainda para tratar. Quando a gente fala, por exemplo, de violência física contra as mulheres, né, que é a mais conhecida como violência doméstica, a violência física ela é um estágio muito lá na frente, mas ela começa, né, no questionar a roupa, questionar o que você faz, tem uma série de etapas até chegar à violência física, e a gente não tem que combater a violência aqui, né, só quando ela chega a ser física, a gente tem que combater com informação muito antes, né, para a gente conseguir que não chegue nesse estágio. Mas, enfim, Basília, à medida que outubro se aproxima, meu Deus, né? O assunto violência política de gênero é um tema das rodas de conversa e notícia na imprensa. Na sua coluna na CNN, você escreveu sobre a diferença de tratamento dado às mulheres. Acho fundamental. Mulheres são a maioria na sociedade, mas nem por isso têm a voz respeitada. Mulheres são minorias em direitos, promoção de carreira e reconhecimento social. Formam a chamada maioria minorizada, gigante no tamanho, mas inferiorizada nos direitos. Na prática, como a imprensa pode atuar no combate à desinformação e à violência política de gênero? Falar sobre o assunto, né? Não achar que esta é uma questão chata, uma questão resolvida, porque não é e não sabemos quando será, como será, se será. Então, a imprensa e aí jornalistas homens, jornalistas mulheres têm que falar sobre o assunto. Neste mesmo artigo, e que eu fico super feliz em vê-lo citado por você, Ana Fontes, eu também falo especificamente das mulheres negras, né? Que, por razões óbvias, eu escrevo muito sobre negritude. E ser mulher negra, e ainda mais no jornalismo, e ainda mais televisivo, é ser muito estratégia. É você ficar ali se medindo, né, e medindo o ambiente, ter que fazer uma leitura do ambiente antes de chegar e como agir, para que você não seja retirado do jogo. Então, é ter uma compreensão clara das regras do jogo dentro do quanto você conseguir, né, o que é muito difícil, porque existem espaços em que não nos colocam para dentro, ter uma compreensão dessas regras do jogo para que você não se prejudique e não alimente as pessoas que querem lhe tirar desse jogo. Porque, ainda mais para as mulheres negras, a impressão que eu... É mais do que impressão, né? A percepção, o sentimento que eu tenho é como se tivesse uma porta escrita saída, né? Venha por aqui para você sair do jogo. Então, é saber escolher as suas brigas. Aqui eu estou falando do ponto de vista individual, né?
como agir, como eu ajo, inclusive, enquanto jornalista. E aí, como a pergunta é sobre o jornalismo, eu acho que todos os jornalistas devem estar atentos a esta pauta, porque a gente só vai vencer, e isso está bem distribuído aqui nas falas das minhas amigas, quando homens e mulheres se antenarem para isso. As mulheres não vão vencer, infelizmente, essa guerra sozinhas. E na minha resposta anterior, da pergunta sobre boas práticas, eu falei muito sobre maus exemplos, né? Mas eu tenho um bom exemplo também, e até controverso, né? Que é a Procuradoria da Mulher no Senado e a Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados, quase que canais oficiais, né, de discussão sobre esse assunto. Quando você olha para o Congresso Nacional, na Câmara, se bem lembra aqui, dos 513 deputados, 18% mulheres. Lá no Senado, dos 81 senadores, 15 mulheres senadoras. Está nessa média aí, vez ou outra, uma tem que sair para assumir um cargo, né, nas suas cidades, nos seus estados, aí varia mesmo, mas você vê que é muito pequena a quantidade de pessoas ali representadas no Congresso Nacional e que são mulheres, apesar de sermos maioria na sociedade brasileira. Estes grupos, a Procuradoria no Senado e a Secretaria na Câmara, contemplam, reúnem pessoas de diferentes opiniões políticas, né? E que até brigaram nas eleições. E eu já tive a oportunidade de sentar assim, no meio da Soraya Santos, que é uma senadora de direita, e da Benedita, que é uma deputada de esquerda. E elas terem um ponto em comum, que aí eu acho que a gente quebra a rede de desinformação. A causa é o ponto comum. Exatamente. A causa de oportunidade, condições e espaço para as mulheres é o ponto comum. Exatamente. Então, assim, o que é o anti-ódio? A paz. Na hora que você tem duas pessoas que rivalizam no campo político, dando a oportunidade para um diálogo em pontos em comum, como é esta luta, que ela é suprapartidária, que é a luta da valorização da mulher, da participação da mulher na sociedade, e você já falou aqui no seu programa contra a violência, né, contra as mulheres, pois pronto, você aqui cala de esquerda à direita, de fascistas a fundamentalistas, né, aqueles que querem expor a sua convicção política a partir da violência, do calar a boca, não no voto, mas na agressão, né? Inclusive física, como você disse agora. Então, eu acho que bons exemplos, ganhamos também péssimos exemplos dentro desses grupos, mas bons exemplos dentro da Procuradoria e da Secretaria, Procuradoria no Senado e Secretaria na Câmara, é a união destes opostos num ponto em comum e chave, que é para quebrar a onda de notícias falsas e de desinformação e de preconceito contra as mulheres. É curioso porque a questão da diversidade, da inclusão, do respeito às mulheres e à oportunidade não deveria ser uma pauta de partido. É uma pauta de humanidade, né? Você ter com que as mulheres tenham acesso a condições e oportunidades é uma pauta humana. Não deveria ser assim, pauta de esquerda, pauta de direita. É uma pauta, uma causa, como você mesmo mencionou, duas casas aí tendo seus espaços e juntando, inclusive, pessoas que têm ideologias ou ideais diferentes em torno de uma causa. Acho isso fundamental. E elas deram as mãos. É isso que é importante. A Benedita e a Soraya, literalmente, elas deram as mãos. Tanto fisicamente quanto emocionalmente. A desinformação contra as mulheres pesa muito na hora que elas decidem entrar na disputa eleitoral, por exemplo. Cria um efeito negativo, gerando falta de estímulo e, como citamos há pouco, afasta ainda mais as possibilidades de contarmos com mais mulheres na política nacional. Mary, na sua opinião, ainda podemos reverter esse quadro? Como é que a gente faz isso? Pergunta do milhão, né? Pergunta do milhão, mas eu sou sempre otimista. Quer dizer, eu sempre consigo ver que algo de bom está acontecendo. Quer dizer, mulheres se dando a mão, a gente vê desde a Constituinte de 88. Eu acho que o esforço é nesse sentido, nós temos que caminhar nesse sentido. Mas a pergunta do milhão é: por que é que as mulheres querem se manter alheias à política, né? É isso que eu gostaria de entender melhor. Então, o que eu acho é que nós temos aí uma sociedade que é muito diversificada, um Brasil que é muito complexo,
com desigualdades fenomenais, que fazem com que algumas mulheres estejam tão envolvidas com o seu cotidiano, com a sua desclassificação social, com os seus problemas de abandono familiar, dificuldade de criação dos filhos, que tudo isso faz um caldo que, dentro do meu otimismo, começa a atingir, né, de tons assim, menos positivos. Mas eu acho que nós estamos caminhando, e eu acho que saber que a Aline está lá na Procuradoria, que bom, né? E que a nossa querida está no jornalismo, já é uma grande conquista, e que você está tocando tantos projetos, é isso que vai nos salvar. Nós vamos nos salvar, né? Nós mesmos vamos nos salvar, mas a gente precisa também trazer os homens para o jogo. A Gênero e Número desenvolveu a pesquisa O Impacto da Desinformação e da Violência Política na Internet contra jornalistas, comunicadores, mulheres e LGBTs durante a pandemia, que foi publicada em 2022. Em resposta, 55% das profissionais afirmaram que o fenômeno da desinformação atinge diretamente a sua rotina profissional, tendo alterado a forma de trabalhar numa tentativa de menor exposição. Olha que loucura, porque foram impactadas de alguma maneira pela disseminação de informações falsas, incorretas e descontextualizadas. Basília, como você avalia o fenômeno da desinformação entre as profissionais de imprensa? Achei tão forte isso, a pessoa tentar ir para os bastidores ou tentar não se expor tanto para não ser atacada. Isso é muito violento, né? Sim, e doentio. Especialmente na pandemia, que a gente viveu ali uma situação muito à flor da pele, né? Era viver ou morrer, né? Noticiar e, ao mesmo tempo, cuidar de si, né? Das nossas famílias e tudo mais. A gente via que, para muitos, o fato não era relevante, e sim a opinião, né? Em algumas situações no Brasil, e isso tem sido mais recorrente nos últimos anos, abrem-se caixas de achismos e interpretações. Mas olha aqui, olha o fato aqui. Então, mais uma vez, eu reivindico aqui a importância da função jornalista para dizer que a gente é detentor da credibilidade da imprensa para divulgar os fatos. A partir disso, vêm as repercussões, vêm as impressões, e isso é do jogo. Inclusive, ouvir os dois lados, abrir para debates civilizatórios, e não que levem para mais difamação, agressão ou coisas que estão sendo confundidas com liberdade de expressão. Isso não é do jogo, né? Isso é para cadeia, para criminosos, para ser condenado, aí é diferente. Bom, eu acho que a desinformação virou um elemento a mais de dificuldade na profissão do jornalista nessa última década. E que, infelizmente, isso só vai se agravar. Por isso que a gente precisa se unir, criar esses canais, esses métodos contra os mentirosos e a desinformação, não gastar tempo com aqueles que já têm absoluta confiança no que pensam, né? Não querem ouvir o fato ou a notícia dada pelo jornalismo profissional. Eles querem a notícia que confirme o que eles já acreditam. Então, por isso que em muitas das minhas palestras eu falo, não é que eles odeiem os jornalistas, eles queriam ser os jornalistas, terem a credibilidade da imprensa. Em algumas situações, alguns até copiam a estética do jornal, da mesona, da câmera e do boa noite. Eles não têm a credibilidade da imprensa, mas nos últimos anos criaram a própria audiência, criaram as próprias mídias para poder alcançar esse objetivo da credibilidade, do poder. Em certa medida, conseguiram. Mas a gente vê que não é um movimento exclusivo do Brasil. Essa é uma questão global e que historiadores, juristas, jornalistas estão aí correndo atrás para saber como conviver com esse mundo barulhento pelas redes sociais, como impor limites ao que é criminoso, né? Pela via legal, e não utilizar das mesmas armas que essas pessoas que
tentam nos atrair para esse ringue da desinformação e do jogo sujo. Acho muito bacana essa perspectiva de não responder. Até vou usar para mim também. Porque às vezes, confesso, dá aquela vontade de responder quando a gente é atacado, mas eu acho que é isso. Você Sabe tem algumas situações que eu respondo? Quando tem um erro conceitual. Como erro boa de jornalista. Como boa jornalista, eu preciso lhe contar que essa informação está errada. Uhum. E aí a gente pode até colocar ali alguns links, né, de referência. Para ajudar, né? Isso, bibliográfica, alguma coisa do tipo. Mas partir para o campo, você falou, ou foi você? As duas. Essa questão da pessoalidade, né, de trazer a nossa vida pessoal para isso, que é o nosso trabalho, né, de falar sobre política, de falar sobre jornalismo. Não envolva a sua vida pessoal. Não dê o ouro para essas pessoas, porque é o que elas querem. É curioso isso, porque a Mary falou isso e eu, sem ter essa orientação ainda da Mary, eu compartilho pouquíssimo minha vida pessoal. E as pessoas querem saber da vida pessoal. Elas não querem saber do trabalho. Mas vamos aproveitar, Aline e Mary, vocês percebem um impacto similar ao que a gente conversou em Basília nas profissionais das suas respectivas áreas de atuação, em decorrência dessa desinformação e violência política, sobre trabalharem pensando numa menor exposição, como uma forma de se protegerem, de ter mais cuidado para não ter uma exposição grande. Eu converso muito com várias promotoras, com várias mulheres da área de justiça. Algumas vão para a batalha mesmo, vão para a exposição, mas eu sinto que algumas tentam se preservar. O que você tem a dizer, Aline? Eu acho que tem uma tendência, enfim, em tentar se preservar mais. Eu acho que a grande observação, que é assustadora, é que você pode se preservar o tanto que for. É muito provável que em algum momento, se você tiver uma atuação pública, você será alvo dessas campanhas desinformativas, da violência. Eu li uma pesquisa outro dia que dizia que no mundo, das mulheres mais velhas do que 15 anos, 1 em cada 3 já foi vítima de algum tipo de desinformação ou violência política na internet, ou violência, enfim, geral na internet. E isso atinge todas. Assim, é um percentual tão grande de mulheres que não há o que fazer, não é uma atitude, é a roupa que você coloca, a história que você conta, o tanto que você vai expor sua vida pessoal ou que não vai. É um fenômeno que estamos sujeitas pelo simples fato de sermos mulheres. E esse é o pernicioso da desigualdade de gênero, né? E é por isso que a desigualdade de gênero é uma estrutura hierárquica social que tem persistido e que atinge aí metade, praticamente, da população mundial, de uma forma a limitar suas formas de vida, os seus sonhos, seus objetivos, suas vontades e a forma como você quer se expor ou não se expor na sua vida pessoal e profissional. Ou seja, não importa o que façamos, seremos julgadas, né? Não importa o quanto de exposição, seremos julgadas e atacadas. Eu costumo também falar nas minhas palestras que nós mulheres somos julgadas por tudo. Se casa cedo, se casa tarde, se não casa, se tem filho, se não tem filho, se tá magra, se tá gorda, se usa maquiagem, se não usa, se é dona de casa. E por nós mesmas, né? E por nós mesmas. Porque machismo é uma construção social, né, Mary? Exatamente, por nós mesmas. Você vê essa perspectiva também eu vou fazer um desabafo aqui. Eu acho que a única vantagem das ciências desabafos humanas é que elas estão numa tal invisibilidade, porque ninguém mais lê história, ninguém lê mais sociologia, ninguém lê mais filosofia. Então, nós que somos, digamos assim, os guerreiros mantenedores dessas tribos em desaparecimento, nós não aparecemos, porque, de fato, as ciências humanas elas estão num declínio assustador, que eu acho que tem a ver com o enfraquecimento da democracia, com o nível de violência da sociedade e também com a falta de explicações que nós temos para vários fenômenos nessa sociedade, tais quais como por que é que mulheres são violentas entre elas, por que é que mulheres não querem participar da política, por que é que mulheres querem ser submissas. Quer dizer, há uma série de respostas que estão conosco,
mas que as pessoas não querem ouvir. Então, a nossa invisibilidade, de certa maneira, garante que nós não sejamos sistematicamente atacadas. Mas eu não acho que seja uma boa desculpa para não ser atacada. Preferia ser atacada. Preferia. Eu acho muito interessante essa perspectiva das ciências humanas, porque normalmente, né, a radicalização ataca as ciências humanas também, né? Do tipo, isso não é ciência. É esquerda. É sinônimo de esquerda. É sinônimo de esquerda, o que não faz absolutamente nenhum sentido. Informação e poder caminham juntos. Como as mulheres podem usar de informação de qualidade para ocupar mais espaços e transformar a política pública? É possível imaginar um cenário político, quero muito que esse cenário exista, livre de desinformação e viés de gênero? Quer começar, Basília? Eu acho que, infelizmente, não. Sabe? Dura, assim, vamos começar assim. Desculpa, não. Desculpa. Para ter o mocinho, tem que ter o vilão. Então, para ter a boa informação, tem que ter a má informação. Sempre teve. A diferença é que nos últimos anos isso se avolumou demais, ganhou potencializou pelas redes sociais e pelos canais digitais. Sistemática e com entranhas no poder, né? São pessoas que comandam não só grupos, são pessoas que comandam governos, né? E isso acaba influenciando comunidades, acaba influenciando as regras, né, de convívio entre as pessoas. E aí, desse bueiro, sai um monte de péssimas práticas de convívio social. Esse Brasil mais machista, mais racista, há um tempo a gente não conhecia, assim. Era feio ser racista, era feio ser misógino. Agora as pessoas se revelam, saíram do armário e se acham impunes, né? Acham que não vão ser pegas pela justiça, mas serão, né? O tempo cobra. Então, por mais que num presente momento elas achem que possam se abraçar com essa onda de desinformação e vencerem na vida, uma hora elas vão cair. Então, volto a dizer, são dois pensamentos que parecem contraditórios. Eu acho que nunca vai acabar. Ao mesmo tempo, eu não acho que vai vencer sempre, né? Que vai ser esta nova toada de vida no Brasil. Tem aí várias experiências dentro do Brasil e no mundo que mostram, né, as várias experiências que quando a população é chamada às urnas, inclusive, para escolher de que lado você está, as questões relacionadas a direitos humanos, as nossas ciências humanas, elas ainda vigoram muito, porque, querendo ou não, existe um Brasil muito desigual e existe um mundo que respeita estes valores humanitários, né? Não acha que uma boa sociedade é aquele que escanteia parte dos seus. E no caso do Brasil, quando a gente fala de mulheres, não é uma parte. Não é uma parte, é a maioria, né? É uma porção significativa de quem nós somos. Eu acho fundamental. Mary? Eu só pegando, enfim, carona no que ela disse, a meu ver é um problema aí, que nós também não vamos resolver, mas é que essa desigualdade que está se acentuando no mundo todo, que está globalizado, os países da Europa estão empobrecendo, em toda a parte, Estados Unidos, que a gente vê ali nos encontros do Trump, são aqueles rednecks que perderam tudo na crise dos subprimes, não tem mais nada, não tem nada para se escorar. Mas o que eu acho mais terrível é que essa imensa maioria de pessoas, elas são extremamente sensíveis ao discurso do populismo. E o populismo, ele traz em si, ele é o veneno que é dado a beber e alimentar essas pessoas e que vai trazendo tudo que há. Eu não diria nem conservador, porque eu gosto da palavra conservador. Conservador quer dizer que você conserva alguma coisa, uma tradição, um valor. São reacionários, né? Absolutamente reacionários. Preconceituosos, o pior entendimento de patriarcalismo que possa haver. O que eu acho é que essas pessoas estão cada vez mais fragilizadas e uma das razões com as quais corroboro, na opinião da Basília, de que isso vai continuar é porque no mundo não estamos dando conta das desigualdades sociais.
É muito forte, né? O Brasil, por exemplo, é o 8º país mais desigual do planeta, né? Você tem 3%. E a 8ª economia do mundo, Sim, quer dizer, é um paradoxo. É um paradoxo, porque a desigualdade tem a ver com o fato de que 3% das pessoas no Brasil detêm 60% da riqueza. Quando você fala da questão do empobrecimento como sendo um combustível, você e Basília, como sendo um combustível da manutenção, apesar de dar uma tristeza na gente, ele de fato é um combustível da manutenção das desigualdades para que as pessoas continuem nesse caminho. Aline, você tem... Eu acho que, infelizmente, nós não estaremos vivas para ver o fim, enfim, da desinformação e, sobretudo, da desigualdade de gênero. Quando nós pensamos em desigualdade de gênero, o Fórum Econômico Mundial publicou em 2023 um estudo de que ainda precisamos de, no mínimo, uns 130 anos para atingir a plena igualdade. E um dos principais aspectos, né, que são mensurados é a igualdade política. Se nós olharmos para a política no mundo, a média dos parlamentos é que as mulheres são 26 ponto alguma coisa de representação, e no Brasil nós somos ali 18%. E se você não tem representação, você não tem políticas, então tem um impacto substantivo em pautas de direitos, em pautas não só pautas femininas, mas de pautas de igualdade, de redução da igualdade. E, do ponto de vista da desinformação, eu lembro que em 2018, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral deu uma coletiva dizendo que nós vamos vencer as fake news. E, para todo mundo, né, depois, naquela época, nós não entendíamos, não compreendíamos o fenômeno, mas para você falar isso hoje é impensável, porque nós não vamos vencer a desinformação, dado a forma de funcionamento do ecossistema informacional digital, os incentivos, os vieses, enfim. Então, infelizmente, não estaremos vivos. Aline, venho do futuro dizer que 130 anos também... É muito pouco. Talvez nem os 130 E a gente anos. tem que pensar nas interseccionalidades, né? Porque a gente fala de desinformação, atinge as mulheres em todos os espectros, mas atinge mais as mulheres negras, as pessoas que não se conformam com papéis de gênero, as meninas, né, que são grandes vítimas da desinformação hoje, dos ataques online. Então, é preciso que se diga. O fim da escravidão marca este ano 136 anos. Olha aí os efeitos, né? A presença do racismo e de todas as consequências de uma sociedade escravocrata ainda no Brasil. Então, se em 136 anos a gente não conseguiu trazer o negro para o centro da pauta, como que a gente vai acabar com a desinformação em 130 anos? E quando você fala da interseccionalidade, que é essa junção de vulnerabilidades, de preconceitos e tudo mais, imagina o racismo e a desinformação, que é o que tem, né? Em 130 anos, infelizmente, não vamos conseguir. Mas estamos aí brigando. Isso piora bastante, né? Você também é pessimista nesse sentido, Foi Mary? o que eu disse, eu acho que enquanto houver desigualdade, Não o vamos mudar o populismo jogo, será a grande voz e aí essas questões todas só serão acentuadas. Eu acho que a questão o que a gente chama de interseccionalidade, eu chamo de marcadores sociais, né? Então, o CEP, onde você mora, a localidade, a sua origem, a sua raça, a sua etnia, tudo isso são fatores, são marcadores sociais que vão dificultar e que vão te prejudicar mais ou serem mais violentos ou menos violentos em função dessa combinação de fatores, Que né? ao mesmo tempo que reafirma uma identidade, ele prejudica, Sim, né? sim. E aí eu falo a plenos pulmões, né, da minha história, porque eu sou uma mulher periférica, eu sou uma mulher da periferia, sou negra, tem todas essas questões. Então, eu acho que isso me dá um combustível que turbina muito a minha força e, ao mesmo tempo, é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade. Eu uso as mesmas expressões, né? Porque eu sou uma mulher de origem negra, mas de pele clara. Eu sou nordestina, então tem um outro marcador, porque existe muita xenofobia no Brasil, né? Contra os nordestinos. Eu sou 50 a mais, então eu adiciono o etarismo e fui criada na periferia de Diadema também. Então, todos esses marcadores sociais acabam que colocam a gente, apesar da força por um lado, eu super concordo, do outro lado também faz com que a gente tenha que lutar muito. Mulheres, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso encontro. Eu tô assim, meu Deus, podia passar dias com vocês conversando de verdade, assim, tá muito interessante. Aprendi muito com vocês e aprendo muito. Eu acho que essa é a nossa força, né? Estarmos juntas e aprendermos uma com as outras. Mas eu quero fazer
uma última pergunta para vocês. Pergunta do milhão, porque todas aqui foram perguntas do milhão, né? Que conselho vocês dariam ou que mensagem vocês querem deixar às pessoas que por aí estão combatendo a desinformação e a violência política de gênero? Quer começar, Aline? Que conselho você daria? Vamos ser bem objetivas e falar, olha... Eu acho que o principal conselho é vamos promover as mulheres. Nós, mulheres, a gente tem que conseguir se unir para se promover. Mais do que para debater também, isso aqui está maravilhoso, quero debater mais vezes. Mas em cada oportunidade que cada mulher tiver na sua vida pessoal, profissional, de indicar outra mulher, de promover, de fazer, de colocá-la num lugar que vai permitir efetivamente a igualdade, que vai criar oportunidades. Eu acho que é isso, pensar em primeiro como que nós vamos ocupar os espaços que também são nossos, que também nos pertencem. Acho excelente. Mary? Bom, eu gostaria de dizer que, além de promover as mulheres, a gente convide os homens para conversar. E eu acho que nessa questão das uniões, eu não deixaria absolutamente o sexo masculino de fora. Concordo muito. A minha dica é bem lógica: para se manter ativa, tem que se manter viva. Então, eu tenho pensado muito nisso. Ótimo! Tenho passado a vida toda cobrando respeito dos outros. E cadê o meu autorrespeito, autocuidado? Então, você tem que cuidar cuide de você, cuide da sua saúde, especialmente a saúde mental. Cuide dos seus, cuide da sua carreira, do seu caminho. E aí você parte para a briga. Escolha as suas brigas também. Então, eu acho que antes de se manter ativa, mantenha-se viva. Né? E aí eu evoco aqui uma música do Emicida que fala que você é o responsável pela sua história, pelo seu caminho, você é o único responsável pelo seu sonho na face da terra, né? E as coisas acontecem a partir do indivíduo, e aí sim você vai conseguir desbravar o coletivo. Nossa, adorei demais, nosso mestre Emicida. Ou seja, a gente tem que trabalhar juntas, tem que ser colaborativa, tem que uma mulher ajudar a outra, segurar a mão da outra, temos que nos apoiar. Mary falou, tem que trazer os homens para a conversa, precisamos realmente trazer os homens para a conversa e precisamos estar vivas para poder para fazer tudo isso. Para fazer tudo isso, para poder a gente conseguir seguir em frente. Realmente é muito duro, né? A batalha é muito dura. As mulheres adoecem mentalmente muito mais do que os homens porque as batalhas diárias são muito maiores. Então a gente precisa de fato ter o autocuidado, né? Que é tão falado, é tão bonito falado, mas que no dia a dia a gente tem que se lembrar sempre de que a gente tem que cuidar primeiro da gente para poder a gente conseguir, né, seguir nessa jornada. Mulheres, eu ficaria com vocês horas aqui conversando. Realmente foi muito, muito forte, muito potente esse nosso papo. Acho que saem daqui várias dicas, informações, recomendações e até exemplos muito interessantes do que a gente pode fazer para combater de verdade a desinformação, apesar de saber que a gente não vai acabar com ela. Uma luta em glória. Uma luta em glória, mas a gente segue lutando, porque afinal de contas a causa é maior do que qualquer coisa, né? Para que as mulheres tenham vida, tenham direito, tenham respeito, para que elas consigam as mesmas condições, as mesmas oportunidades, é uma causa que vale a pena lutar. Então, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Tenho certeza que todo mundo vai adorar e vai comentar e vai falar. E espero vê-las numa próxima oportunidade. Muito obrigada.